Olá, pessoal, sejam bem-vindos então à nossa aula sobre acne. Eu dividi essa aula em duas partes, para os vídeos não ficarem muito longos. A primeira delas, que é esse vídeo agora, a gente vai falar sobre as causas da acne, o que é a acne, como é que ela é formada. E isso é muito importante porque isso vai ser a base que vai orientar os nossos tratamentos depois. Porque, embora a nossa disciplina seja de matérias-primas dermatológicas e cosméticas, a gente precisa saber quais são as causas, entender a etiologia das doenças, a patologia, para conseguir orientar o tratamento, escolher as matérias-primas, entender os mecanismos de ação das matérias-primas que nós iremos utilizar. Então, nessa primeira parte, a gente vai revisar as definições, causas e a classificação da acne, para depois, no segundo vídeo, eu vou apresentar os principais ativos dermatológicos e cosméticos utilizados no tratamento da acne. Parte 1, então. Acne, definição. Então, ela é uma doença genético-hormonal de localização pilosebácea, com formação de comedões, pápulas e cistos. Então, primeira definição importante, ela é uma doença genético-hormonal. Então, tem aquelas pessoas com maior propensão genética. E ela começa a aparecer, em geral, na adolescência. Claro que a gente vai ver hoje, na aula de hoje, que até pode ter crianças com acne, mas ela começa a aparecer geralmente na adolescência, que é quando a gente tem a produção dos hormônios sexuais. Então, uma doença genética hormonal. De localização pilosebácea. É importante a gente entender a unidade pilosebácea, que é onde ocorre a formação, então, dos comedões. Os comedões são o que a gente chama de cravos, e que podem ser cravos brancos ou cravos pretos, a gente vai falar um pouquinho depois. E as pápulas, que seriam já as espinhas, ou cistos. A gente vai falar um pouquinho dessas diferentes formas de apresentação da acne. Outra característica muito importante de a gente entender é que envolve um processo inflamatório. Quando a gente tem, a não ser quando tem presença só de comedões, quando a gente já tem as pápulas, pústulas ou cistos, a gente já tem um processo inflamatório que pode ser crônico e que vai levar então à formação dessas pústulas, abscessos, e é o que pode acabar deixando cicatrizes. A gente não vai abordar tanto agora a questão das cicatrizes da acne, vai ser mais o tratamento da acne em si, mas a gente pode falar um pouquinho para vocês terem noção, tá? A apresentação clínica. Tem alguém gemendo ali. Minha participação especial aqui tá difícil. Então, a apresentação clínica, ela pode se apresentar na forma de cravos, pápulas, pústulas, cistos, com grau variável de inflamação e de cicatrizes. Então, os comedões são os cravos, que podem ser abertos ou fechados, a gente vai ver um pouquinho melhor. As pápulas, que seriam as espinhas, quando a gente já tem um processo inflamatório. As pústulas é quando a espinha já começa a ter formação de pus. E os cistos, que é quando a gente tem um grau mais grave. Temos um participante especial aqui da nossa aula hoje, tá? Eu já mudei de sala para tentar ficar sozinha, mas ele vem atrás onde eu tô, não tem jeito. E os dinossauros também. Uma coisa que é interessante é que, assim, as lesões, elas podem ocorrer ao mesmo tempo, as lesões diferentes. Então, claro que pode ter aquelas pessoas que vão ter só comedões, que até é de mais fácil tratamento daí, que não evoluem para o processo inflamatório, mas tem muitas pessoas que vão ter ao mesmo tempo comedão, pápula, pústula, né? E eles podem estar presentes, então, ao mesmo tempo. Então, aqui, exemplificando um pouco já com as figuras, né? Quando a gente tem as pápulas, é quando a gente começa o processo inflamatório, né? Então, é a espinha mesmo, vermelha ali. Pústula, quando a gente já tem o amarelinho do pus ali. E nódulos é quando a gente tem as cicatrizes mais profundas, as lesões sólidas que vão acarretar
a derme mais profundamente e gerar cicatriz. Locais de predileção, então, que a gente chama de zona T, né? Testa, nariz, bochecha, aqui muita região da barba também, né? Que seria o queixo, as laterais do rosto, costas, tórax, onde a gente tem mais glândulas sebáceas. Então, ela é muito frequente na adolescência, então mais da metade dos adolescentes vão sofrer de acne em algum grau, e ela é um pouquinho diferente nos meninos e nas meninas. Então, ela atinge 70% dos meninos e 60% das meninas. Nas meninas, geralmente, ela é mais precoce, começa lá pelos 14 anos. Nos meninos, ela demora um pouquinho mais para aparecer, mas geralmente, quando aparece, aparece de forma mais grave. Ela é mais comum nos caucasianos brancos do que nos amarelos ou negros. E uma outra consideração bem importante é que a acne, ela pode atingir a população adulta também. Então, hoje, por exemplo, quando eu fui revisar os artigos para incluir na aula e passar coisas para vocês, porque eu vou fazer esses vídeos, vou tentar fazer vídeos não muito longos e vou deixar leituras para vocês para ser de suporte. E que vídeo muito longo vai ficar difícil para vocês assistirem também, né? Então, a acne, ela pode atingir a população adulta. Eu encontrei hoje artigos abordando de revisão, falando especificamente sobre como que é o tratamento da acne na população adulta, que vai ser diferente um pouco da acne juvenil, tá? Então, e também encontrei um artigo sobre a acne juvenil. Então, mostrando que a gente tem que ter abordagens diferentes conforme o paciente. Inicialmente, as pessoas costumam fazer o autotratamento. Então, é muito comum, como é uma doença muito comum, muito frequente, as pessoas fazerem um autotratamento. Então, vão na farmácia, usam uma loção secativa, um gelzinho de ácido salicílico. E não tem nada de errado nisso, que a acne suave, ela responde muito bem aos tratamentos cosméticos. E é importante, então, que o farmacêutico saiba recomendar, saiba indicar, entenda, para conseguir auxiliar os pacientes que vão inicialmente procurar farmácia. Eles não vão, para um caso de acne leve, já procurar um dermatologista, em geral. Causas da acne, então. Vou tomar um golinho de água. É difícil desenho, né? Foi. Nesse meu programa aqui não tem como dar pause. Eu não descobri aqui como é que dá pausa. Então, vai seguir assim, eu não vou editar, tá, gente? Desculpa. Senão esse vídeo não sai. Causas da acne, então. Aumento da secreção sebácea e alterações químicas do sebo. Então, eu tinha falado antes para vocês ali da unidade pilosebácea como importante, porque é ali que vai ocorrer a formação da acne. Então, a primeira coisa que ocorre é aumento da produção de sebo, aumento da produção dos ácidos graxos livres. Tá? Com esse aumento, a gente tem não só o aumento da secreção, mas a gente tem também alterações químicas desse sebo. Ele começa a ficar mais irritativo, ele começa a gerar a liberação de mediadores inflamatórios, ele começa a ficar mais propício para a colonização de bactérias. Junto com isso, a gente tem um processo que a gente chama de hiperqueratinização ou hiperceratose do duto pilosebáceo. O que é isso? A gente vai ter a camada de queratina mais coesa, mais junta ali no duto pilosebáceo. Com isso, a gente tem uma retenção. Vou ver que o dinossauro é o sebo, tá? Então, o sebo fica mais retido, fica mais fortemente retido aqui, porque a gente tem uma hiperceratose. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir a hiperceratose usando queratolíticos, que a gente vai, ou ceratolíticos, também chamados, que a gente vai ver, vai diminuir isso para fazer o sebo sair. E agora o sebo vai brincar lá longe um pouquinho, tá? Então, a gente tem essa hiperceratose que vai prender o sebo ali. Junto com isso, porque é multifatorial. Vou mostrar de novo, tá bom? Tá, obrigada, filho. Obrigada, meu amor. A gente tem também a colonização
do duto pilosebáceo pela Propionibacterium bacterium acnes, né, que é a bactéria causadora da acne, aumento da flora bacteriana. E hoje em dia tem se falado muito, assim, ó, nos últimos congressos de cosmetologia que eu fui no ano passado, nos artigos de revisão que eu olhei hoje, tem se falado muito da microbiota. E como da microbiota da pele, e como que alterações da microbiota da pele vão afetar a qualidade da pele em diversos fatores, né? Não só na acne, mas em envelhecimento, em outros fatores também. Mas uma das vertentes que tem falado é que não só a colonização pela Propionibacterium acnes pode gerar o aumento da acne, né, inflamação, mas como também a desregulação. Vai brincar lá, filho. A desregulação, fica quietinho. A desregulação gente, desculpa, tá? A desregulação, agora até já me perdi. Eu já saí, assim, eu pedi pra ele ficar lá no escritório e eu ficar aqui na sala pra gente não ficar junto, cada um ficar num canto, mas ele vem onde eu tô. Tá bom. Tá, depois eu mostro. Voltando, desculpem, depois vocês pulam essa parte, põem mais rápido para passar no YouTube. Vou botar no YouTube que daí é melhor, dá até para acelerar o vídeo no YouTube, vocês sabiam, né? Vocês conseguem acelerar e ver mais rápido, se conseguirem. Então a gente tem essa questão da microbiota muito em voga hoje em dia, tá? Vou também colocar alguns artigos sobre isso para vocês, se interessarem. A gente tem liberação de mediadores inflamatórios, porque ela é uma doença inflamatória, a predisposição genética e o efeito hormonal. E agora a gente também tem, em 2020, pelo Covid, um novo tipo de acne, que é o mascne. Não sei se vocês já ouviram falar, que é a acne causada pelo uso das máscaras. Então, na verdade, a gente começa a usar muito a máscara. Tem gente que não troca com muita frequência, diz que é recomendado trocar a cada 2 horas. Tem toda a questão das máscaras reutilizáveis, todo o processo de higienização. E pelo próprio abafamento, ele pode acabar criando um ambiente propício para proliferação da Propionibacterium acnes, para o aumento do sebo, para a retenção do sebo. Então, com isso, a gente tem um novo tipo de acne, que é o mascne. Com relação ao efeito hormonal, vocês já devem ter ouvido falar que tem muita relação com os hormônios masculinos, né, com a testosterona. Mas, na verdade, o grande vilão não é a testosterona. O grande vilão, claro, começa com a testosterona, mas o grande vilão é a dihidrotestosterona. Que a testosterona ela é convertida na dihidrotestosterona pela 5-alfa-redutase, a enzima 5-alfa-redutase. E a dihidrotestosterona ela é 5 vezes mais. 5 não, 20 vezes. Eu confundi o 5 por causa que eu vi o 5 aqui. Ela é 20 vezes mais potente com relação. Ela ativa mais a glândula sebácea do que a testosterona. Então, a dihidrotestosterona, ela se liga aos receptores proteicos, estimulando a lipogênese, aumentando então o volume das glândulas sebáceas. Tá? Então, a dihidrotestosterona, que é formada a partir da testosterona, vai aumentar então a produção sebácea. E é isso essa que é a relação hormonal. Outros esclarecimentos importantes. A gente tem muitos mitos, né, sobre a acne, né? Que a luz solar melhora, pegar sol melhora, que a dieta piora, que o estresse piora, que a acne é falta de higiene. Tá? Tem mitos e tem verdades também, né? Então, alguns esclarecimentos, né? Então, eu trouxe essa revisão aqui. Essa é uma revisão de 2008, tá? Que são considerações práticas no tratamento da acne e os impactos da terapia tópica. Aqui fala os mitos e as verdades, né? Então, eu vou destacar aqui a questão do estresse, né? Então, diz que, embora não tenha se provado que o estresse causa a acne, né? A gente
eles conseguiram encontrar uma correlação de o estresse de ter relação com formas mais severas da acne, né? Então, eu vou postar lá essa revisão para vocês darem uma olhada também. Tem mais algumas coisas dos mitos e verdades, tá? E dizer só que é resultado de uma dieta pobre, excesso de chocolate, que é isso que causa acne, também não é bem assim. Tá? Sobre a dieta e a acne, muito tem sido falado, muito tem sido estudado. Sobre a dieta e a acne, eu separei essa revisão, que é agora de agosto de 2020, bem recente, tá? E o que se tem falado? Se tem observado, né? Que na verdade não é o alimento em si, mas o índice glicêmico que vai acontecer, que vai afetar a acne. A relação da dieta é muito relacionada com o índice glicêmico. Então, quando a gente tem uma dieta de alto índice glicêmico ou algumas comidas que estimulam a liberação de insulina, a gente pode ter uma piora da acne em pessoas predispostas, tá? Quais seriam esses alimentos? Falado muito do whey protein, que pode ter esses efeitos insulinotrópicos, tá? E alguns produtos lácteos também. Teve alguns artigos que eu encontrei que fala que o leite desnatado é pior do que o leite integral, que inicialmente as pessoas acham que o problema é a gordura do alimento, né? Que como a acne tem relação à produção aumentada de sebo, acha que é alimentos mais gordurosos, mas não necessariamente são alimentos mais gordurosos o problema. Tá? Porque a gordura ingerida não necessariamente vai se transformar em gordura na unidade pilosebácea. Mas o que faz ter aumento da produção de sebo é o estímulo da insulina. Então, aqueles alimentos com alto índice glicêmico vão acarretar, então, na pior da acne. Isso não sou eu que estou falando, são os estudos, né? E da mesma forma, um outro fator interessante é que a dieta ocidental, que tem menos ômega 3, ácidos graxos essenciais, principalmente o ômega 3 e o ácido gama-linoleico, que é o ômega 6, os ocidentais têm mais problema de acne. Tá? Então, quando a gente tem uma suplementação, às vezes, de ômega 3, desses ácidos graxos essenciais, a gente tem uma melhora da acne. Porque muitas vezes também não é só... se fala também da balanço, a quantidade de ômega 3 para ômega 6. Porque o ômega 3 é anti-inflamatório, o ômega 6 pode ser pró-inflamatório. Então, tem uma relação ali entre eles que é necessária de se manter e que na dieta ocidental ela é mais difícil de a gente ter a quantidade necessária de ômega 3 para compensar a quantidade de ômega 6 que a gente ingere. Entenderam? Então, o processo começa pela hipersecreção do sebo, por efeito hormonal, né, como a gente tinha falado, pelo efeito da dihidrotestosterona, que vai estimular a secreção do sebo. O sebo é retido na glândula em virtude da, olha que chique, obliteração acroinfundibular por hiperceratose local, que nada mais é do que prender os dinossaurinhos ali, que nem eu tinha mostrado antes, né? Formando assim o comedão. E tem umas acne que parecem uns dinossauros mesmo, né? E eu vou dizer para vocês, porque eu mesma sou uma pessoa que já sofri muito disso. Tá? Eu tive na adolescência de as pessoas olharem para mim e dizerem, enxergarem só uma acne. Então eu sei bem como que é. E o paciente com acne, ele sofre. Isso também a gente encontra bastante nos artigos científicos, mas nem precisa ir para artigo científico para ver isso, né? Porque diferente de outras doenças, assim, a acne é uma doença que tá na cara. Né? E não tem, às vezes, muito como esconder, né? Então, o paciente com acne costuma sofrer bastante, assim, baixa autoestima, e tem pessoas que ficam mais depressivas também, tem muita relação disso, né? Até falam da isotretinoína, tem uma relação, alguns estudos que falam dela com depressão, né? Mas às vezes tem que separar se a depressão é pela acne ou pelo uso da isotretinoína. Também tem questionamento sobre isso. Se tu quiser aprender dinossauro de novo, eu só aprender, tá bom? Tá bom, eu aprendo dinossauro de novo. Mas eu não quero mais dinossauros. Eu quero me livrar das espinhas.
Então, tá. Então, a gente tem o comedão. Então, aqui a gente tem, ó, o microcomedão, que é aquele bem pequenininho lá dentro. Daí, quando ele vem pra cá, quando a gente já tem uma alteração da superfície, aqui a gente tem o comedão aberto. Ó, qual que é a diferença do cravo preto do cravo branco? O cravo preto é o comedão aberto. O preto nada mais é do que a oxidação dos ácidos graxos que acabam ficando pretos. Sabe a maçã, quando a gente corta e ela empretece? É a mesma coisa. Então, é oxidação aqui. E o branco, a gente tem a pele ali, ele tá fechado, então dentro da pele, e com isso ele é branco e não oxida, por isso que ele não tá preto ainda. Esse é o comedão fechado, tá? Que é de cabeça branca. Não tô conseguindo passar o slide. Deu. Tá? Então, nos comedões a gente tem sebo e ceratina, que podem ser abertos ou fechados, tá? E quando a gente... Por que fala também que não pode espremer cravo e espinhos, né? Por que não pode espremer? Porque quando a gente rompe ele, espreme, esse sebo, como eu tinha falado para vocês, ele tem potencial irritativo. Então, acaba gerando mediadores inflamatórios e pode acabar gerando a inflamação por a gente espremer. Além do que pode estar contaminada a mão, a gente leva contaminação para a unidade pilosebácea. Por isso é importante a extração ser feita em profissional, com cabine. É feito todo um procedimento de amolecimento da epiderme para facilitar a extração sem ter agressão, né, e sem ter essa contaminação. As pápulas e as pústulas, então, elas decorrem da inflamação dos comedões, então tudo começa com o cravo, né? E quando ele inflama, ele vira uma espinha, né? E o cisto é quando a gente tem uma retenção maior do sebo em alguns folículos sebáceos, né? E um comprometimento maior de áreas maiores, tá? Então, aqui tem um artigo de revisão também bem interessante, falando das lesões inflamatórias e não inflamatórias e a classificação delas, né? Então, é em inglês também whitehead e blackhead, que é de cabeça branca e de cabeça preta, as pápulas, as pústulas, os nódulos e os cistos, tá? Os nódulos é quando a gente tem vários cistos, né? Então, a gente tem uma acne mais grave, tá? Tô conseguindo passar de novo. Aqui o folículo normal, aqui com o comedão aberto, fechado, pápula, pústula, quando a gente já tem um opus, e os nódulos. Tá? Então, toda a questão do envolvimento da bactéria da acne com a irritação, com a inflamação e formação das pápulas e pústulas que eu tinha explicado antes. Outro ponto importante a gente falar é a classificação. A gente tem 4 graus, né? O grau 1, que é a acne não inflamatória ou comedoniana, que é quando a gente tem só comedões, só cravos, tá? Depois, quando ela começa a ser inflamatória, a gente tem o grau 2. Quando a gente tem presença de nódulos e cistos, grau 3. E a acne 4, que é conglobata, que é uma acne bem grave, né? Que precisa de tratamento dermatológico mais controlado. A gravidade vai depender da extensão, do tipo de lesão, né? Sempre lembrando que os cistos vão ser mais destrutivos e vão fazer com que gere mais cicatrizes, tá? Então, isso é bem importante a gente saber também. E as cicatrizes, elas vão ocorrer geralmente quando a gente tem a destruição completa do folículo. Então, aqui um exemplo dos tipos de acne, né? Comedonial, não inflamatória, papulopustular, inflamatória, e aqui a nodular. Então, a comedonial ela é chamada de acne retencional, que é só quando está retendo o sebo, não tem um processo inflamatório envolvido. Então, geralmente a gente consegue tratar bem com queratolíticos.
Por isso que é importante a gente saber também o tipo de acne para poder orientar o tratamento e escolher as matérias-primas mais adequadas. Aqui comedonial, pápulas e aqui cistos. Também é importante a gente conseguir classificar com relação à severidade da acne, que ela pode ser leve, moderada e severa. Eu costumo brincar que a gente sempre acha que é grave, né? Pareceu uma espinha no meio do queixo, uma só, antes daquela festa no sábado à noite. Aliás, agora isso é coisa do passado, né? Mas festa no sábado à noite, já na sexta aparece aquela espinha. É grave, é uma só, mas é grave. Mas então, embora a gente sempre ache que todas são graves, né? A gente tem a seguinte classificação. Uma acne que a gente tem menos de 20 comedões. Imagina, a gente tem até 20 comedões. Ou até 15 lesões inflamatórias. Ou no máximo 30 lesões no total, ela é considerada uma acne leve. Tá? Isso é importante porque uma acne leve a gente consegue tratar com tratamentos de venda livre, tá? Um autotratamento, né? Sem um acompanhamento dermatológico. Claro que sempre que for possível, um acompanhamento dermatológico é sempre melhor. Mas a gente consegue acompanhar. Moderada, que a gente tem mais de 20 comedões, ou de 15 a 50 lesões inflamatórias, ou mais de 30 lesões totais. E severa, quando a gente começa a ter nódulos, mais de 50 lesões inflamatórias, a gente já começa com uma acne mais severa. Aqui eu botei um pouquinho do tipo de acne, né? A acne vulgar ou acne juvenil, que é a acne mais comum que a gente conhece. A acne escoriada. Escoriada é aquela acne daquela pessoa que vive espremendo e machuca, né? Então vai inflamando, vai machucando ainda mais, tá? A acne física, né? Então aqui tem o exemplo da pessoa segurando no queixo, assim que sempre fica segurando no queixo, é uma acne física. A máscne, que eu comentei antes para vocês, ela é uma acne física. A cloracne é causada por algumas substâncias industriais halogenadas aromáticas. E a conglobata, uma forma grave de acne, né? A gente tem também a acne cosmética, bem importante saber, que é uma acne comedoniana papulosa induzida por pomadas e cosméticos. Então, tem alguns cosméticos, alguns que a gente chama de comedogênicos. Já ouviram falar? Esse é não comedogênico, esse é comedogênico ou não comedogênico? Então, comedogênico de comedão. Se o cosmético é comedogênico, é porque ele pode gerar comedões. E não comedogênico é que não gera comedões. Então, claro que isso é muito particular, às vezes o que gera comedão para uma pessoa não gera para outra, né? Mas tem algumas substâncias que são mais causadoras de comedões. Tá? Muito se falava do óleo mineral como comedogênico, mas até o óleo mineral tem pessoas que hoje em dia falam que não é tão comedogênico assim, que depende muito de uma propensão pessoal para isso acontecer. E a gente tem a acne iatrogênica. O que é uma acne iatrogênica? A acne iatrogênica é a acne causada por medicamentos, né? Então, isso é importante vocês saberem quais os medicamentos que podem causar acne. Então, esteroides podem causar acne, tanto sistêmicos quanto tópicos. Corticoides também podem causar acne, tanto no uso local quanto no sistêmico. Alguns halogênios também, né, da família lá, tabela periódica dos halogênios, eles podem causar acne, então alguns medicamentos que têm essas substâncias vai acontecer isso também. E alguns outros, algumas vitaminas, vitamina B12, vitamina B6, vitamina B2, tá? Então, inclusive vitaminas, e eu não tá aqui no slide, mas também a leucina, que é um aminoácido, né? Que não é um medicamento, mas a leucina, que é um aminoácido muito presente nos whey protein, tem leucina, esses BCA, suplementos de academia, eles têm, suplemento de academia não, que suplemento que muitas pessoas usam, né? Podem ter leucina, que também pode causar acne. Então, se a pessoa tá com propensão, tá, é bom cuidar também o uso de suplementos, tá? Uma coisa importante, então, dessa acne causada por medicamentos. A acne causada por medicamentos, ela é diferente da acne vulgar,
Tá? Como é que a gente pode suspeitar de uma acne causada por medicamentos? Então, pelas características clínicas e histopatológicas dela, ela é diferente, porque ela vai aparecer em qualquer idade. Pode aparecer numa criança, pode aparecer numa pessoa de uns 40 anos, que nunca teve, que tá sem acne, geralmente aparece, tá? E ela pode geralmente ultrapassar as zonas habituais, assim, vem uma acne num pescoço que nunca vinha, umas acnes diferentes, assim. E não vai ter comedões, porque ela não é resultado do comedão que inflamou, ela é direto uma lesão inflamatória, tá? Então não vão existir comedões ou são mais raros. Como eu tinha falado no começo para vocês, a gente tem também uma acne infantil que pode ocorrer nas primeiras semanas de vida, tá? É um quadro geralmente com poucas lesões que evoluem naturalmente, fica bem tranquilo. O Vitor, inclusive, tinha um pouquinho na testa, mas era bem pouquinho. As causas são desconhecidas, mas se vê muito assim, em recém-nascidos do sexo masculino, como eu tinha comentado. Às vezes acontece mais tarde, de 1 a 2 anos de idade, e pode ter relação com os próprios hormônios que o bebê tem contato no útero. Então, sobre a patologia da acne, era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu tentar ampliar aqui o meu vídeo, se eu consigo. Não consigo ampliar meu vídeo. Bom, mas então é isso. Agora eu vou gravar o outro vídeo passando para vocês, então, a questão dos tratamentos. Espero que tenham gostado. Eu vou abrir um fórum para dúvidas, para comentários, porque daí a dúvida de um pode ser a dúvida de outro e a gente sempre aprende com as dúvidas dos colegas, né? Então, vou abrir lá um fórum depois para comentários. Um abraço. Mostra o dinossauro que tu disse que ia mostrar. Então, eu mostro o dinossauro. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!